abençoe. Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Enquanto você está trazendo os seus dízimos e ofertas, amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão pela live. Vai dando like, vai compartilhando também, que a palavra de hoje é poderosa para a glória do Senhor Jesus. Toda palavra é poderosa, mas existem algumas mensagens que o Espírito Santo nos dá ênfase e nos dá até tema. E hoje eu recebi a palavra de Deus com tema, começo, meio e fim. Já veio o pacote completo. Posso falar amém? Tem vezes que Deus dá uma palavra, dá um versículo, e eu fico ruminando aquele versículo até entender o que Deus quer falar, o que Deus quer revelar. Tem vezes que Deus dá um tema, e aí eu fico buscando os versículos bíblicos para enfatizar aquele tema. Tem outras vezes que Deus dá o pacote completo, já vem com tema, já vem com introdução, começo, meio e fim. E esta mensagem é a mensagem do pacote. Posso falar amém? Eu tenho certeza que a partir desta mensagem a sua vida vai ser mudada a partir de hoje em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a sua visão vai ser aberta a partir de hoje em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que muitos ensinamentos e muitas coisas que você ouviu até hoje acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, vai cair por terra e você vai ter um entendimento acerca do propósito, do plano de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Tudo que acontece em nossas vidas, tudo que ocorre em nossas vidas, nós temos por comum achar que Deus é responsável por tudo. Tudo é Deus responsável, Deus é culpado, porque isso, Deus, porque aquilo, Deus. E na verdade eu vou provar para você que Deus não tem culpa de nada. E se alguma coisa errada aconteceu na sua vida, Deus não tem culpa disso. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Mas existe um outro culpado, e esse culpado nós vamos dar um flagrante nele nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, e vou denunciar ele hoje em o nome do Senhor Jesus. Quantos pode dar um glória a Deus? Quantos pode dar um glória a Jesus? Quando eu me converti há 36 anos atrás, se for possível, dá para você vir mais para cá, por gentileza? Quando eu me converti há 36 anos atrás, existia uma mentalidade entre os evangélicos. A mentalidade entre os evangélicos era assim: se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser me dar livramento, Ele vai me dar livramento. Se Deus quiser me prosperar, Ele vai me prosperar. Se Deus quiser me abençoar ou me curar, Ele vai me curar. E a maior descoberta que eu fiz foi que Deus sempre quer. Eu não sabia que Deus sempre quer nos abençoar. Eu não sabia que Deus sempre quer nos libertar. Eu não sabia que Deus sempre quer nos prosperar. Eu não sabia nem mesmo que Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida completa. Eu não sabia disso. Eu achava que a vida cristã era uma vida de sofrimento, era uma vida de vergonha, era uma vida de opressão, era uma vida, enfim, uma vida chata. Eu nunca fui cristão, eu nunca fui espírita, eu nunca fui livre. Eu era o quê? O que eu era? Nem sei o que eu era. Se eu falar que eu era livre pensador, também não era. Eu acreditava em muitas coisas, ao mesmo tempo não acreditava em nada. Mas eu sabia que existia um Criador. Isso eu cria, porque não é possível. Tantas coisas, até que Deus abriu um mundo espiritual para mim. E a primeira experiência que eu tive com o mundo espiritual não foi fácil. Eu estava saindo com uma garota, não era cristão evangélico, claro. Estava sendo evangelizado, um pastor ora por mim, conheço uma moça, saio com ela, estamos dentro do carro conversando.
Quando eu olho para ela, de repente a imagem, o rosto dela sumiu e eu vi um demônio dentro dela. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Era uma moça bonita. E vi um demônio dentro dela. Na hora, meu cabelo fez zzzz, igual punk. Uau, levantou o cabelo. Eu falei, que é isso? Aí eu lembrei da minha tia, uma voz disse assim, diga, o sangue de Jesus tem poder. Aí em pensamento, porque eu sabia que aquele demônio, eu não estava sabendo que eu estava vendo ele. Aí eu disfarçadamente olhei, como se estivesse olhando para ela, mas era o demônio. E em pensamento eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Diga mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Diga mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Minha primeira experiência foi com o sangue de Jesus. Minha primeira experiência com o cristianismo foi o poder do sangue de Jesus. Tem crédito comigo? O sangue de Jesus tem poder. Não, fala, o sangue de Jesus tem poder. Os demônios não gostam disso. Declara, o sangue de Jesus tem poder. Declara, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus foi o preço pago na cruz do Calvário para eu estar diante de Deus nesse dia. Quantos pode dar glória a Deus? Quantos pode aplaudir o Senhor Jesus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Aleluia! Quando eu declarei o sangue de Jesus tem poder, porque a minha tia era evangélica e quando eu tinha 14 anos de idade, minha tia falava assim, filho, diga o sangue de Jesus tem poder. Para quê, tia? Porque que coisa estranha, medonha. Vou falar o sangue de Jesus. Diga, filho, o sangue de Jesus tem poder. Tá bom, o sangue de Jesus tem poder. Filho, quando você tiver algum problema, quando você ver o mal na sua vida, diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, deve ser coisa da minha tia que é crente. Esses crentes são tudo assim, tudo doido. Tudo bem. Os anos se passaram e eu vi aquela entidade, aquele espírito maligno, e quando eu disse, o sangue de Jesus tem poder, sumiu aquele demônio. A moça voltou normal, mas eu não era mais normal. Eu não era mais normal. Já acendi um cigarro já, fiquei meio nervoso, já acendi um cigarro, já liguei o carro, falando, não, mas nós acabamos de chegar, não, vamos embora. Ela pegou e falou, não, mas espera aí, não toque em mim. Não toque em mim. Não toque em mim. Mas o que aconteceu? Não quero papo. Liguei o carro, já engatei. O carro era dela, eu estava sem carro, meu carro estava na oficina, eu pedi para ela passar. Eu não queria nem, ainda bem que eu não mandei ela me pegar na porta da minha casa, do meu prédio. Eu mandei ela pegar na esquina. E eu falei, na mesma esquina onde ela pegou, eu deixei a moça lá, coitada dessa moça. Eu já orei por ela. Que Jesus alcance a vida dela. Jesus já me perdoou. Posso ir, amém? E aí eu saí do carro, deixei a porta aberta, mas você não vai nem fechar a porta, vai porque o diabo que te carregue. E saí correndo, entrei na minha casa branco, apavorado. E aí era noite, já tarde da noite, abri a geladeira, tomei umas cervejas, para ver se passava. Aí tinha uma pinga de alambique que meu pai gostava, já tomei umas pingas também. Aí um conhaque Dreher, irmãos, eu tomei tudo que tinha direito. Naquela madrugada fumei um maço de cigarro. Não consegui dormir. 6 horas da manhã eu saio de casa, vou na casa do pastor João Gomes, toca a campainha, ele acorda de chinelo de dedo, a calça arregaçada, a camisa para fora, e eu como ele não abria, tocava a campainha, ninguém falava, comecei a bater, Que foi? Pastor João, ele, que foi, meu filho, que foi? Você é um amigo do dele? Sou, pastor, tira esse negócio de mim. Como assim? Tira esse negócio de mim, pastor. Eu estava bravo. Como assim? Pastor, o senhor fez aquela oração. Aquela oração que o senhor fez, eu vi demônio, comecei a ver coisa. Estou vendo coisa agora, pastor, tira esse negócio de mim. Aí contei para ele a história, começou a dar risada. Está vendo? Até o pastor está dando risada. Tu não está pensando que eu estou louco. Ele falou, Deus abriu
para você um mundo espiritual. Mas pastor, eu vou ficar vendo isso aí agora? Não. É quando Deus quiser te mostrar, Ele vai mostrar. Mas é para o propósito dEle. Mas pastor, não dá para o senhor tirar isso de mim? Não dá. Mesmo que eu quisesse, orasse por você, foi Deus que deu visão aberta para você. Declara comigo, visão aberta. A partir daquele dia eu comecei a ver demônios primeiro. Depois eu falei, Deus, só tem demônios? Cadê os anjos? Eu só vejo demônio. Eu via demônios nas portas das empresas. Eu via demônios nas esquinas. E eu nunca tive medo, não. Um demônio entrou no meu quarto. Entrou debaixo da minha cama. Pensei que era um, descobri que era dois. Vai sair, dos dois saíram. Mas aí eu falei, Deus, e os anjos? Aí começou a aparecer os anjos. São belos, são lindos anjos. Posso ouvir um amém? E tem anjos aqui nesta manhã. Você pode dar glória a Jesus? E os anjos, eles têm ministérios. Tem anjos de libertação, tem anjos guerreiros, tem anjos que você ora e eles começam a agir nas famílias, nas casas. Tem anjos que são mensageiros, quando eles vêm é para trazer uma mensagem, o mover do Espírito Santo. Tem anjos que curam, que fazem cirurgias do Espírito Santo. Tem anjos, tem arcanjos, tem serafins, tem querubins, aleluia. São uma série de anjos diferentes que manifestam a glória de Deus. Posso ouvir um amém? E quando nós reconhecemos o ministério dos anjos, os anjos começam a atuar, começam a passar, eles começam a passar pelos bancos, eles começam a passar, e se você crê e abrir as suas mãos, tem anjos de Deus, porque hoje representa o dia da ressurreição, aleluia. Tem anjos da parte de Deus nesse dia, nesta manhã, para tocar em você, para dar presentes para você. Tem anjos da parte de Deus entrando na tua casa, na tua vida, na tua história, na tua família. Anjos que rompem, anjos que entram e estabelecem o propósito de Deus, estabelece a vontade de Deus para a glória do Senhor Jesus. Outros podem dar glória a Deus. Tem anjos que trabalham também na área do consolo. O Senhor Jesus estava no deserto, ele teve a presença de anjos que estavam consolando ele, ajudando ele. Posso ouvir um amém? Momentos difíceis que homens e mulheres de Deus passam, Deus envia anjos para socorrer, para ajudar. Elias teve a visitação de anjos, Jesus teve a visitação de anjos, e a igreja tem que ter experiências com os anjos. A igreja não pode ter medo de anjos, e nem não vamos adorar anjos, nós não vamos idolatrar anjos, nós adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória, mas nós reconhecemos o papel dos anjos. Os anjos são criaturas que refletem, que revelam o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? A primeira vez que eu fui para Portugal, em Porto, eu fui recepcionado por dois anjos. Quando eu entrei na Espanha, em Barcelona, dentro do avião, eu estava contemplando nas asas dois anjos, um anjo no lado direito, outro anjo no lado esquerdo. Eram anjos que tinham cerca de 7, 8 metros de altura, conduzindo aquela aeronave. E na hora que entramos no território da Espanha, sem que eu soubesse, sem que eu notasse, eu senti um impacto no mundo espiritual, e eu disse para mim mesmo, entrei na Espanha, porque é uma opressão espiritual muito grande, vocês não têm ideia. E aí o Senhor falou, você está na Espanha. Olha agora nas asas do avião. Quando eu olhei à esquerda, eu estava no lado esquerdo, eu vi um anjo
Aí o Senhor falou, olhe para a direita, eu vi um outro anjo. E fiquei 40 a 45 minutos contemplando aquela visão. Eu fechava os olhos, eu via, eu abria os olhos, eu via, contemplando, visão aberta, contemplando. Quando eu chego em Barcelona, Deus manifestou a glória dele para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Por que isso? Porque nós temos acesso a tudo isso. Declara comigo, acesso às bênçãos do Senhor. Posso ouvir um amém? Declara comigo, eu não posso ser mais roubado. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero acessar todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 a 30, na versão ARC, nós temos aqui uma passagem muito interessante. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu. Agora no capítulo 20, versículos 19 a 22, eu quero agora compartilhar com você esse texto. Espero que você tenha um pouquinho de paciência, mas é muito importante nós lermos esses textos que eu quero compartilhar com você nesse dia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo de manhã, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus? Agora vamos ler agora o livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 a 18, que eu gosto de chamar como Atos do Espírito Santo através da Igreja Apostólica. Posso chamar bem? Atos 2, 16 a 18, diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens, eles terão visões. Só um minutinho, por favor, que deu um mistério aqui. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Declara comigo, o Senhor derramará do seu Espírito, e a partir desse derramar, todos profetizarão. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem glorificar o Senhor Jesus? A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração veio com um tema. E o tema que o Senhor me deu foi a cruz, a ressurreição e o Espírito Santo. Declara comigo, a cruz, a ressurreição e o Espírito Santo. São três componentes bíblicos que, na verdade, formam a doutrina cristã de Cristo.
para nós entendermos o cristianismo e o que representa ser cristão, se você não entender a cruz, se você não entender a ressurreição e a descida do Espírito Santo, será impossível você ser um cristão autêntico. Porque a base cristã do cristianismo e a fé, ela precisa desses três componentes muito claro. Por isso que a igreja cristã, muitas vezes ela é roubada e ela sofre. Muitos cristãos, muitos crentes em Cristo Jesus sofrem porque não entendem claramente o significado da cruz, não entendem claramente o significado da ressurreição e por sua vez também não entendem o significado da descida do Espírito Santo. Mas uma coisa está ligada à outra. Quando nós observamos a cruz de Cristo, e nós lemos esse texto, que Jesus estava crucificado, e quando ele está crucificado, ele teve sede, deram para ele vinagre, quando ele tomou vinagre, dado num isopo, ele tomou vinagre, a Bíblia diz que ele declarou, e ele percebendo que todas as escrituras estavam se cumprindo nele, estava se cumprindo naquele ato, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que depois que Jesus tomou vinagre, ele agora entrega o seu espírito, e ele faz a última declaração na cruz do Calvário: está consumado. Esta palavra está consumado é uma palavra grega chamada tetelestai, ou seja, o preço está pago, ou seja, está adquirido um preço, ou seja, eu e você fomos comprados pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, ele declara que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, ou seja, Isaías, há cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele teve uma visão e ele viu Jesus indo para a cruz, todo ensanguentado, e na medida que Jesus carregava a cruz, todo ensanguentado, pisando sobre o seu próprio sangue, que estava sendo vertido, porque espinhos estavam na sua cabeça, uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Jesus havia tomado 39 chibatadas, ou seja, as suas costas estavam toda dilacerada de sangue, o sangue estava correndo. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 53 que ele não tinha forma, ele perdeu a forma dele, ele perdeu, era bonito, era um jovem bonito, um jovem judeu bonito, mas ele perdeu aquela beleza e foi completamente desfigurado. Bateram no rosto de Jesus, cuspiram em Jesus, eles mentiram contra Jesus, eles caluniaram, defamaram Jesus, e Jesus recebeu tudo isso, pôr no seu lugar, no meu lugar. Era para nós recebermos isso, mas ele foi no meu lugar, ele foi no seu lugar, e este é o poder da crucificação de Jesus. Ele tomou o meu lugar e foi para a cruz. Aleluia. A cruz é a missão de Cristo. A cruz era na verdade a morte, aleluia, do pecado da humanidade, porque Deus revela no Evangelho de João capítulo 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o homem foi criado para ter a vida eterna. O homem não foi criado para morrer, o homem não foi criado para ficar doente, o homem não foi criado para ficar pobre, o homem não foi criado para isso. A humanidade não foi criada para esta finalidade, mas a humanidade foi criada para viver eternamente com Deus, para ter comunhão com Deus. Mas o homem pecou, e por causa do pecado adâmico, toda esta malignidade veio para o homem. Então agora Deus, olhando para a humanidade, não havia como ser salvo, então o próprio braço do Senhor, aleluia, enviou a salvação para o homem, o seu único filho, o seu único filho unigênito, é enviado agora para nascer, para crescer, para desenvolver, para pregar, para anunciar, mas também para ir para a cruz, porque se Jesus não fosse para a cruz, não havia esperança para nós.
Se Jesus não fosse para a cruz, não haveria como ser perdoados. Se Jesus não fosse para a cruz, não haveria um domingo de culto. Se Jesus não fosse para a cruz, eu e você estaríamos perdidos. Mas glória a Jesus, porque Jesus foi para a cruz. Ele não rejeitou a cruz, ele foi para a cruz, e na cruz ele tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar, ele tomou o lugar da humanidade, e ele levou sobre ele os nossos pecados, ele levou sobre ele as nossas maldições, ele levou sobre ele as nossas culpas, nossas dívidas, ele levou sobre ele as nossas doenças, enfermidades, ele levou sobre ele a nossa pobreza, a nossa miséria. Então, quando você recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, os seus pecados foram perdoados, a maldição foi quebrada, a culpa foi cancelada, as doenças agora foram embora, agora você recebe saúde. E quinto, você pode prosperar no reino de Deus. A Carabassubi cantarabachúria, Rabanto Comaragasse cantarabachébia. Você pode dar glória a Deus. Cruz. Livro de Levítico, capítulo 14. Havia uma cerimônia do leproso. Na lei mosaica, o leproso teria que sair fora do arraial, levado por alguém e levá-lo fora do arraial. E fora do arraial havia uma cerimônia de 2 pombas. Uma pomba era decolada, e quando a pomba fosse decolada, aquela pomba morria. A segunda pomba era emergida no sangue da primeira pomba e era solta. A lepra representa o pecado da humanidade. As 2 pombas, a primeira que foi decolada, representa Jesus na cruz, porque ela tinha que ser aberta e partida no meio. Jesus morreu na cruz e foi partido no meio, no meu e no seu lugar. A segunda pomba, agora com sangue, é solta e é liberada para voar. Quando Jesus chegou ao céu, após a ressurreição, ele chegou com manchas de sangue, porque eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos estão agora desmotivados porque Jesus morreu. Viram Jesus morrer, e quando ele falou tetelestai, ele falou em hebraico, está consumado, ou seja, o preço está pago. Ele entregou, ele se entregou, ele mesmo se entregou. Jesus morreu. No terceiro dia, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, quebrou a maldição que havia sobre a mulher, porque a mulher recebeu uma sentença no Éden, uma maldição foi liberada sobre a mulher no Éden, mas através de Jesus a mulher está liberta, através de Jesus o homem está liberto, através de Jesus a família está liberta. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Jesus. A humanidade está liberta por conta de Jesus, aleluia. E agora, terceiro dia, domingo, os judeus estão, os discípulos de Jesus estão numa casa, porta fechada, assustados, apavorados, não sabem o que vão fazer. Dizem que Jesus ressuscitou, mas Pedro não viu, João também não viu. E Jesus aparece de porta fechada, porque para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo não existe porta fechada. Ele entra, ele ultrapassa a porta, ele ultrapassa a muralha, ele ultrapassa qualquer circunstância para alcançar um homem, uma mulher, que Deus tem um propósito, aleluia. E quando Jesus passa por aquela porta, olharam para ele
E Jesus dá uma demonstração da ressurreição, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A Maria Madalena, as demais mulheres foram lá e o túmulo estava vazio, mas no Evangelho descreve que o túmulo estava vazio e o lençol que estava aos pés de Jesus estava dobrado. Porque havia na cultura judaica um simbolismo nesse lençol dobrado. Quando o lençol era dobrado, então representava naquele lençol que um servo que estava servindo, quando o lençol estava dobrado, estava representando que o servo ia voltar de novo, que o servo voltaria de novo, ou seja, ele volta, ele iria voltar. Os discípulos não entenderam por que aquele lenço estava dobrado, porque ele iria voltar. E quando Jesus aparece no terceiro dia, após a ressurreição, aleluia, Jesus entra e a primeira palavra que Jesus declara aos seus discípulos, quando todos estão apavorados, assustados, olhando para Jesus, e então em êxtase, emocionados, Jesus declara: paz seja convosco. E esta palavra Jesus declara 2 vezes, porque a primeira vez eles não estavam entendendo, estavam talvez inseguros. Será que é Jesus mesmo? Será que é um fantasma? Então Jesus afirma pela segunda vez: paz seja convosco. E a palavra paz seja convosco para o nosso português é paz, mas para o hebraico é shalom. E a palavra shalom não é só paz, a palavra shalom é paz, é alegria, é felicidade, é saúde, é prosperidade, é plenitude, aleluia. Ou seja, paz significa que você está recebendo paz, mas não somente paz, shalom. Shalom é paz, você recebe paz. Shalom também é alegria, você recebe a alegria da salvação. Shalom também é felicidade. O Senhor Jesus te faz ser um homem, uma mulher feliz. E shalom também é saúde. O Senhor te dá saúde nesse dia de ressurreição. Mas shalom também é prosperidade, é provisão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. E shalom também é plenitude, ou seja, Deus vai abençoá-lo completamente. Tem coisas que o Senhor vai completar e hoje mesmo o Senhor vai completar a obra dele na tua vida. La carapassubi cantarapachebe, ai procumanagácia, aramanto quitarepe assubi cantaramantúria. Posso ouvir glória a Deus? Jesus, segunda palavra que Jesus declara: recebei o Espírito Santo. De agora, como eu fui enviado pelo Pai, eu, o Senhor Jesus, envio vocês cheios do Espírito Santo. Pergunta para mim: para que, apóstolo? Para proclamar, anunciar, é tempo de ressurreição. Tudo que estava morto vai ressurgir na sua vida. Tudo que estava acabado vai ser restituído na sua vida. Tudo que havia terminado agora começa um novo tempo, um novo dia sobre a sua vida, porque este é o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. Aquilo que está morto ressurge, aquilo que está acabado começa, aquilo que não era passa a ser, aquilo que não tinha estabelece, porque esse é o poder da ressurreição. Todos pensavam que Jesus havia morrido, até mesmo Satanás e seus demônios pensavam que Jesus havia sido derrotado, estavam fazendo uma grande festa no inferno, mas de repente uma luz gloriosa entra no inferno. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu posso imaginar. Uma luz gloriosa entrou e os demônios ficam assustados. E quem é esse que vem? Quem é esse que vem? E quando ele vem, ele aparece, ele toma
a chave da morte, Ele toma a chave das doenças, Ele toma a chave da injustiça, Ele toma a chave do pecado, Ele toma a chave das doenças, das enfermidades, das dívidas. Ou seja, toda a chave que estava nas mãos do inimigo agora é tomado por Cristo. E quando você crê em Jesus, você crê em Jesus, agora todas as coisas estão liberadas sobre a sua vida, segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Declare comigo: segundo a minha fé em Jesus Cristo, todas as coisas, todas as promessas agora fazem parte da minha vida. E pela fé em Jesus Cristo, eu começo a experimentar essas promessas. Aí os discípulos recebem Shalom, recebem o Espírito Santo. Aí Pedrovski, cabeção, chama todos eles para pescar de novo. Se eu fosse Jesus, pegava eles de cinta, todos, sem exceção. Mas Jesus é Jesus. Eles estão lá no Evangelho de João, capítulo 21, descreve: no mar de Tiberíades, estão lá pescando. Aí Jesus aparece na praia. Ei, pegaram algum peixe aí? Os caras estão lá, puxando a rede. Quem é aquele cara que está lá na praia, falando se a gente pegou? Não estão pegando nada. Aí o cara lá: lança a rede do lado direito. Deve ser algum pescador. Deve ser algum pescador experiente nessas águas aqui, que está meio esquisita, né? Aí lançaram a rede do lado direito, conforme aquele camarada na praia disse. Só que esse cara na praia era Jesus. Jesus ressurreto. E ele manda os discípulos jogarem. E aí quando eles jogam e pegam o peixe, sentem, porque não sei se você já jogou tarrafa, quando o peixe pega na tarrafa, na rede, você sente o peixe na sua mão, vibra. É impressionante isso, que o peixe começa a se bater e você sente o peixe na sua mão. E ele sentir, quando ele sentir, ele fala: peraí, eu já vi isso aqui alguma vez. Aí João: é Jesus que está lá. É Ele que está na praia. Os discípulos se jogam, esqueceram os peixes, esqueceram a rede e foram encontrar-se com Jesus. Pedro, como induziu eles a voltar para a pescaria, acho que ele ficou um pouco envergonhado, Pedrão. Ele pegou sozinho a rede, pulou na água e começou a puxar sozinho. A Bíblia diz que havia 153 peixes. Declara comigo: 153 peixes. Declara comigo: 153 peixes. Declare: 153 peixes grandes. Pedro, com todo o seu orgulho de líder, né, levando os peixes, puxando. Olha aí, Jesus. Puxando. Só que quando ele chega para Jesus, Jesus já tem o peixe, já tem a fogueira e já tem o pão. Declara comigo: o peixe, o pão e o fogo. O peixe representa o cristianismo. Representa o cristianismo. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para buscarmos almas, para testemunharmos acerca do que Jesus é na nossa vida. E quando nós testemunhamos daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, nós somos fortalecidos. Posso ouvir um glória a Deus? Nós somos alimentados. O pão representa Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja,
Deus tem um sustento, Deus tem uma porção para cada dia da graça dele sobre a sua vida. Nunca vai faltar a porção de Deus sobre a sua vida, nunca vai faltar a porção de Deus sobre a sua casa, nunca vai faltar a porção de Deus sobre a sua família, porque o Senhor sustenta você, o Senhor guarda você, e o pão representa Jesus, porque Jesus disse: eu sou o pão, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Vocês comeram pão no deserto e morreram, maná, mas esse pão que você come não morre, ele dá vida eterna para você. Quando você crê em Jesus e aceitou ele como seu Senhor e Salvador, ele vai cuidar de você, ele vai sustentar você e vai fazer de você uma testemunha viva diante da tua casa, da tua família, diante da sociedade, diante da igreja. Aleluia! Declara comigo: o peixe, o pão e o fogo. O fogo representa o calor, a presença do Espírito Santo. Porque eles não sabiam nada do Espírito Santo, eles não conheciam nada do Espírito Santo. Eles conheciam Jesus, eles sabiam acerca de Deus, acerca da lei, mas não sabiam nada do Espírito Santo. E aí Jesus diz: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles obedeceram. Na verdade, era cerca de quase 500 discípulos. Durante 50 dias após a Páscoa, todos eles aguardando a descida do Espírito Santo. De quase 500 discípulos, só sobraram 120. E os 380, para onde foram? Se dispersaram, desistiram, não perseveravam, não conseguiram perseverar, porque todo dia tinha que ter uma disciplina de oração. 50 dias, 50 dias, aliás 40 dias, porque 10 dias Jesus ficou com eles. Posso ouvir um amém? Após a ressurreição. Depois ficaram 40 dias. 40 dias. 40 dias. Ou melhor, Jesus ficou 40 dias. Aí esperou 10 dias. Ao contrário, Jesus ficou 40 dias com eles. Depois de 10 dias, para dar os 50 dias, Jesus desapareceu. Foi para a glória. Em 10 dias, 380 pessoas desanimaram. Olha como o crente é fraco. Olha como a crentaiada. Quem era aquele? Crentaiada. O que é crentaiada? É aqueles que não servem nem para esquentar banco de igreja. Só é emoção. Mas cerca de 320 permaneceram independente de. Quer eu estou vendo Jesus, quer eu não estou vendo Jesus, eu creio e vou permanecer onde Deus me estabeleceu. Porque os 120 permaneceram, porque os 120 foram fiéis a Deus, fiéis à palavra, e permaneceram, aleluia, no 50º dia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre os 120. Aonde estavam 380? Disperso. Aonde estavam 380? Murmurando. Aonde estavam 380? Questionando. Aonde estavam os 380? Pensando que era um sonho. Aonde estavam 380? Eu acho que vai demorar, Jesus não vai voltar. Aonde estavam 380? Esse nosso Espírito Santo, eu não sei o que é, melhor eu sair fora. Aonde estavam 380? Questionando tudo o que eles ouviram, mas os 120 permaneceram. Aonde estavam os 120? Permaneceram. Aonde estavam os 120? Orando e adorando. Aonde estavam os 120? Crendo. Aonde estavam os 120? Profetizando. Aonde estavam os 120? Na presença de Deus. E o que receberam eles? Receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio sobre eles.
A igreja nasce, a igreja nasceu com 120, uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, uma igreja com uma mensagem tremenda. A cidade toda foi abalada. Foi primeiro a bala que houve no mundo, foi a bala Jerusalém. A cidade foi abalada. Todos que estavam em Jerusalém trocando presente, comemorando Pentecoste, que representa a festa das colheitas, onde eles faziam uma festa, trocavam presentes um com o outro. Os 120 estavam recebendo presente do céu, enquanto a sociedade estavam trocando presentes. Deus estava trazendo um presente para aqueles 120 discípulos, que é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo veio, eles ficaram como em êxtase, eles ficaram falando em novas línguas, falando mistério com Deus. Um estava falando uma linguagem, outro estava falando uma outra linguagem, cada um falava uma linguagem, cada um falava um idioma, um mistério. E as pessoas que vinham para ver o que estava acontecendo estavam entendendo, porque vinham do Egito. Aqueles galileus estavam falando na língua egípcia, outros estavam falando em grego, outros estavam falando em italiano, outros estavam falando em inglês, outros estavam falando em russo, outros estavam falando em vários idiomas das nações. Estavam falando ali, era um sobrenatural de Deus naquele lugar. E de repente Pedro levanta e declara profeticamente: o que vocês estão vendo, eles não estão bêbados, não estão embriagados 9 horas da manhã, não, eles estão cheios do Espírito Santo, como o profeta Joel profetizou. E nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e quando todos fossem cheios do Espírito Santo, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e quando o Espírito fosse derramado, tanto servos quanto servas, todos profetizarão. Todos serão profetas, todos irão declarar através do Espírito Santo, profeticamente, proferir, profetizar, declarar o que Deus vai fazer na sua vida. Declara comigo: a cruz, a ressurreição e o Espírito Santo. A cruz é o preço. Ele pagou um preço. Ele comprou o seu direito adquirido. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode ser alegre, você pode ser feliz, você pode ter saúde, você pode prosperar, você pode ter família. Você pode ser o homem, a mulher mais feliz desse país, em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Declarar: a ressurreição é a marca do que eu posso. Quando Jesus mostrou a marca para os seus discípulos, ele estava mostrando a duplicata do preço pago. Zacarias profetizou acerca de Jesus. Que marcas são essas? E aí Zacarias disse: essas são as marcas que os meus amigos fizeram na minha casa, falando sobre Jesus. Jesus foi marcado pelos homens, para que eu e você tenhamos a marca de Cristo, através da sua fé. Por isso que o diabo odeia esta pregação da cruz, porque a cruz representa a derrota do diabo. Por isso que o diabo odeia a pregação de ressurreição, porque a ressurreição representa que você está livre. Você não tem mais
pecado, seus pecados já foram perdoados, você não tem mais maldição, as maldições já foram canceladas, você não tem mais dívida, as suas dívidas, dívida de pensamentos, de acusação, já foi apagado, você não tem mais doenças, agora a saúde está liberada sobre a sua vida pela fé em Cristo Jesus, você não tem mais escassez, agora a prosperidade está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em Cristo Jesus, aleluia. Por isso que o diabo odeia o Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito, a sua fé é poderosa em Deus, aleluia. Quando você é cheio do Espírito, você não fica enganado pelo inimigo da tua alma, você não fica oprimido ou depressivo. Você não fica depressivo. Eu não conheci em 36 anos servindo ao Senhor um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo em depressão. Nunca vi isso. Um homem, uma mulher cheia do Espírito, cheio do Espírito Santo, é cheio de vida, é cheio de alegria, independente do que ele passa, independente do que ela passa, tem alegria da salvação. Um testemunho no Rio de Janeiro que me impactou a minha vida. Uma irmã trabalhava de manhã e tinha 4 filhos. E de repente falou assim: Senhor, cuida dos meus 4 filhos. Era 3 ou 4, não me lembro agora a quantidade dos filhos, mas era pelo menos mínimo 3. E sai para trabalhar. Quando chega tarde, tá os bombeiros lá, a casa pegou fogo. Tiraram as crianças morreram porque inalaram fumaça. E deixaram as 3 ou 4 crianças mortas. A irmã vê, as irmãs já vêm correndo, as vizinhas chorando, para tentar consolar aquela mãe, porque perdeu os 3 ou 4 filhos. Ela chorou, limpou as lágrimas e disse assim para os vizinhos: eu disse para o Senhor guardar os meus filhos, e o Deus que eu creio, e o Deus que eu sirvo, é um Deus que guarda as promessas, porque esses meus filhos foi promessa que Ele me deu. Que as crianças estavam todas deitadas, já mortas, e ela disse assim: Ezequiel, Gabriel, tudo terminava com El, os 4, e chamou os 4 por nome. Os 4 se levantaram e acordaram e começaram a louvar e adorar o Senhor Jesus. Aquela mulher ganhou a rua inteirinha para Jesus. Esse milagre se espalhou em toda a zona norte do Rio de Janeiro, porque Deus, quando Deus dá uma promessa para você, aguarde a promessa do Senhor, porque ela vai se cumprir na sua vida. A promessa não morreu, porque é um dia de ressurreição. Deus tem promessas na sua vida, tem áreas da sua vida que pode parecer que está morto, mas não está morto, não está morta a promessa. A promessa está viva, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, você pode glorificar o Senhor Jesus. Fique em pé, porque hoje é dia de ressurreição. O Senhor está ressuscitando projetos que estavam parados. Vê a sua vida, a sua história que estava parada, ou situações que estavam bloqueadas. O Senhor está quebrando hoje, porque hoje é dia de ressurreição. Ele ressuscitou. Declare comigo: Ele ressuscitou. Não, você vai falar com fé. Declare: Ele ressuscitou. Declare comigo: o poder da ressurreição em Cristo Jesus está na minha vida, sobre a minha vida e através da minha vida, na minha vida,
porque eu creio, sobre a minha vida, porque o Espírito Santo me dá revestimento, capacidade para crer e viver pelo que eu creio em Cristo Jesus, através da minha vida, através do meu testemunho em Cristo Jesus. Você dá glória a Deus? Por isso, amados, eu não posso aceitar qualquer coisa. Por isso eu não posso aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa não. Eu quero de Deus o que Deus me prometeu. O que Deus me prometeu. O que Deus me prometeu. O que Ele me prometeu, eu quero. Eu quero viver o que Deus me prometeu. Deus me prometeu. Eu sei que Ele me prometeu e eu quero o que Ele me prometeu. Por quê? Porque na cruz do Calvário Ele me comprou o direito para eu crer e querer. Na ressurreição Ele abriu todas as condições para eu viver o que eu creio. E agora através do derramar do Espírito Santo na minha vida, agora eu consigo crer. Agora eu consigo ousar. Porque o Espírito Santo veio para isso. Para nos ensinar a crer. Para nos ensinar a ousar. Para nos orientar. Para nos guiar sobre todas as coisas. Porque Jesus disse acerca do Espírito Santo: o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai guiar vocês em todas as coisas. O Espírito Santo vai capacitar vocês sobre todas as coisas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Em nome de Jesus. Declare comigo que o poder do nosso Deus, que a graça do nosso Pai, que a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esta presença real e sobrenatural do Espírito Santo esteja comigo, na minha casa, na minha família, nas minhas economias, na minha missão de vida, até a volta de Cristo, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Cumprimenta o seu irmão, a sua irmã, declara a vitória nossa em nome de Jesus. Vem aqui na frente e eu quero ungir você com